Olá, pessoas. Vim conversar com vocês um pouco sobre avaliação. Umas ideias que a gente andou tendo. Mas, como eu sou mineiro e como eu sou professor de física, antes de falar sobre avaliação, eu vou falar de um experimento e eu vou contar um caos. O experimento que eu fiz antes de vir para cá foi o seguinte. Peguei um objeto muito ordinário, peguei um lápis e resolvi medir esse lápis. Primeira coisa que eu fiz foi pegar o lápis, colocar a mão assim e vi lá que meu lápis media 5 dedos. Isso é verdade, o lápis media 5 dedos. Eu não estava satisfeito com a precisão dessa medida. Aí, eu peguei uma régua para medir o mesmo lápis. E aí, alinhei a régua, o lápis bonitinho. Minha régua disse que meu lápis media 9,5 centímetros. Estava certo. Só que eu pensei, posso ter mais precisão nessa medida? Professor de física, a gente tem umas coisas diferentes em casa. Eu peguei um paquímetro. Coloquei o lápis lá, encaixei no paquímetro. Meu paquímetro indicou 94,94 milímetros. Dava para ser mais preciso? Com o que eu tinha em casa, não. Mas eu tenho 3 medidas aí, e as 3 medidas são verdadeiras. Meu lápis mede 5 dedos. Meu lápis mede 9,5 centímetros. E meu lápis mede 94,94 milímetros. Tudo isso é verdade. Tudo isso está certo. Nada disso está errado. Isso foi a experiência. Agora o caos. Minha vida da semana, eu dou aula em todos os níveis do que a gente chama de educação básica. Eu tenho aula no que a gente chama de educação infantil, no ensino fundamental, 1 ou 2, depende de onde você está, eu dou aula para todos eles, e no ensino médio. Já passei por outras áreas. Essa é minha vida durante a semana. E essa semana, eu estava nesse modelo híbrido de aula, propondo um trabalho numa aula virtual, e uma aluna estava com dificuldade de conexão. A aluna estava morrendo de medo, ela quase chorou, porque ela estava com problema na conexão, estava com medo de não conseguir me entregar o trabalho a tempo e ganhar menos pontos com isso. Ela teve medo de que, por causa de um problema de internet, que era alheio à vontade dela, eu considerasse que o valor dela, não do trabalho, fosse menor. Qual é a relação das duas coisas? Quando eu peguei o lápis e medi, eu fiz uma coisa chamada avaliar o tamanho do lápis. Eu atribuí um valor a ele. Eu usei 3 escalas diferentes. Meus dedos, uma régua, um paquímetro. A unidade de medida podia ser dedo, a unidade de medida podia ser centímetro ou podia ser milímetro. Mas eu atribuí 3 valores ao meu lápis. E quando eu estou propondo na sala de aula uma avaliação, de certa forma, eu estou medindo o meu aluno. Trazer para vocês uma de dicionário. Significado da palavra avaliação. Verificação que objetiva determinar a competência, o progresso, etc., de um profissional, aluno, etc. Então, nesse momento que eu propus um trabalho na minha sala de aula virtual, mediado por um ambiente virtual de aprendizagem, eu estava determinando a competência de uma aluna. Será que eu tenho essa autoridade toda para dizer, sua competência vale esse número? Sua competência é essa? É o melhor jeito de fazer isso? Assim como eu fiz com o lápis, a gente faz várias escalas de avaliação na nossa educação básica.
quando a gente está tratando lá com os piquitititos mesmo, da educação infantil, a gente fala, olha, ele conseguiu fazer, ou ele não conseguiu fazer. Eu separei aí uma escala em 2 grupos. Aí eles começam a crescer. A gente manda eles para o ensino fundamental 1, dependendo de qual é a área do conhecimento que você está explorando. Você começa a falar, sua nota é A, sua nota é B, sua nota é C, ou o seu rendimento é ótimo, é bom, é regular. Essa escala vai até o E, normalmente nas nossas escolas. Aí a gente vai subindo. Tem outros países, outros lugares, tem escolas até de ensino superior, que mantém essa classificação até para os grandes, tá? Para os adolescentes, para os jovens adultos, eles ainda são classificados como A, B, C ou D. A gente aqui no Brasil, a gente usa uma coisa um pouquinho diferente. Chega uma faixa que a gente pega esse menino e dá para ele um número, a nota. E aí, aquele menino, ele passa a criar uma identidade com aquele número que a gente taxa ele. Será que ele... Aí a gente tem que pensar duas variáveis aí. Uma, eu tenho autoridade de fato para fazer isso? Outra, isso é bom para ele? Isso é bom para a cabeça dele? Isso é bom para a inteligência emocional que ele está desenvolvendo ainda? Ser classificado por um número que foi atribuído por uma outra pessoa, que às vezes estabeleceu um critério que ele não sabia ou que ele não compreendia, e não é que ele não compreendia porque ele não tem competência para tal. Ele não compreendia porque não é da alçada dele compreender. Ele não tem a mesma formação que eu, que estabeleci os critérios e não conversei com ele. E quando a gente vai falar em nota, a gente vai falar nas nossas avaliações. E eu vou falar um pouquinho da avaliação na qual eu tenho me especializado nos últimos tempos. Tá? A avaliação usando métodos estatísticos. A gente tem 2 formas grandes de avaliar. Uma delas a gente chama de teoria clássica. Teoria clássica é isso que a gente faz na grande maioria das nossas escolas, quando a gente define certo vale ponto, errado não vale ponto. Mesmo essa teoria clássica pressupõe que ela pode conter um erro em si. Quando a gente está na escola, vocês já devem ter ouvido falar, não aconteceu com nenhum de vocês, mas vocês já devem ter ouvido falar, que tinha um professor lá que era mais carrasco. Que as notas na prova dele sempre eram abaixo das notas das outras turmas. Aquela disciplina dele, ou aquela turma que ele avaliava, sempre ficava com uma nota menor do que as outras. A teoria clássica prevê que isso pode acontecer. Ela prevê que o avaliador pode pesar um pouco na avaliação. Quando o avaliador formula, aplica e extrai resultados de uma avaliação, o avaliador, está influenciando aquela nota. A nota não é resultado apenas de quem está sendo avaliado. Mas ela para meio que por aí. Ela determina, existe a nota, existe uma possibilidade de erro. Já participaram no conselho de classe? O que a gente faz no conselho de classe basicamente é isso. A gente vê, poxa, talvez esteja errado esses pontinhos que faltam para esse cara passar de ano. Vamos dar esses pontinhos? A gente faz isso o tempo todo na escola. Então essa nossa teoria, ela pressupõe um erro. Aí, de uns anos para cá, tem se tornado popular no Brasil, porque já era popular em outros lugares do mundo. E tem motivos para ser popular, tá? É uma teoria muito boa. Uma outra teoria de avaliação que a gente vai chamar de teoria de resposta ao item. Chegamos na minha área de trabalho principal hoje,
que é aplicar simulados e fazer avaliações nos moldes do Enem, nos moldes do ENAD, nos moldes de algumas avaliações internacionais, tá? TOEFL usa isso, se você pensar. Só que essa avaliação, ela muda tudo. Enquanto na teoria clássica eu estava fazendo igual eu fiz com o lápis, eu peguei uma régua e eu medi o lápis, e eu posso pegar uma régua com mais precisão e medir o lápis melhor, a teoria clássica ela pressupõe que você está fazendo uma medida direta de um objeto. Quando eu vou para essa tal de teoria de resposta ao item, eu parei de fazer medida. Eu estou fazendo uma inferência estatística. Ih, palavra difícil. O que eu estou assumindo? Eu estou assumindo que a forma como o aluno respondeu a uma prova me fala da personalidade dele. A forma como o aluno respondeu uma prova me coloca esse aluno numa escala. Serve para alguma coisa? Tá certo? Tá errado? Então vamos lá. Serve. Tá certo? A gente não deve usar o tempo todo. Porque eu vou voltar naquela aluna lá da educação infantil que ficou aterrorizada com a possibilidade de a internet diminuir a nota dela. Esse problema não está só na educação infantil. Mais de 20 anos com sala de aula, mais de 20 anos especificamente trabalhando com vestibulandos, tá? A gente já viu úlcera gástrica, a gente já viu casos de depressão profunda, tudo isso causado por um conjunto de eventos chamados vestibular, Enem, aqui entro eu, simulados, tá? Vou voltar um pouco. Eu falei que TRI não é uma coisa ruim. É um método de classificação que é genial, muito bem feito, muito bem alicerçado, funciona maravilhosamente ao que se propõe. Só que o que ele propõe é que eu pegue vários indivíduos, compare esses indivíduos com uma média e diga: esse está acima da média? Esse está abaixo da média? Esse está acima do outro que estava acima? Ou esse está abaixo do outro que estava abaixo, está entre um, entre outro? Isso a gente faz maravilhosamente com a TRI. Só que a gente está fazendo isso demais dentro da sala de aula. A gente está falando para um adolescente, aqui ó, você 0,48 pontos abaixo de um cara que passou no curso para o curso de engenharia. E aquele cara fica, meu Deus, eu sou 0,48% abaixo. Isso não é saudável. De jeito nenhum que isso é saudável. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte. A gente tem vários conjuntos, várias teorias sobre avaliação. Só que todas elas estão focadas numa linha. Que é a linha de dizer, esse cara está num ponto, ele vai melhorar, melhorar, melhorar. Mas melhorar em quê? Ele é um ser humano melhor por causa disso? Ele necessariamente tem mais chance no mercado de trabalho por causa disso? Então a gente tem que saber, a gente tem que aprender, a gente tem que pensar muito sobre como essas coisas se aplicam, qual deve ser o limite que essas coisas se aplicam. Não é que a gente tem que parar, não. A gente tem que pensar, simulado simula o quê? Enem é uma prova de vida? É a prova da vida do indivíduo? Porque a hora que a gente começar a responder essas perguntas, eu vou saber a hora de aplicar, a hora de avaliar. Como avaliar? Como é avaliar? Não é porque, está acabando o trimestre, eu tenho que lançar a nota. Não é. Será que meu aluno já está pronto para ser avaliado? Isso é uma coisa que eu tenho que pensar. Melhor recurso que a gente tem para isso, sabe como é que chama? Hoje, professor. Confia nesse cara, porque esse cara conhece o aluno. Esse cara sabe do que ele está falando. Esse tal de professor sabe com quem ele lida. Ele sabe qual é a melhor forma, quando é a melhor data, qual o melhor processo para chegar naquele indivíduo que a gente chama de estudante e falar, será que você está
se desenvolvendo? Espero que vocês aproveitem essas ideias. Foi um prazer.